últimos anos aí, 16, 17, 18, 19, especialmente o ano de 2020, nós vivemos uma crise financeira que atinge estados, que atinge primeiro municípios, estados, federação. Nós tivemos um ano de 2020 que muitos países desenvolvidos tiveram baixas, quedas na sua parte financeira. Eu quero te perguntar como tu vê o cenário econômico, financeiro atual nesses três âmbitos que eu te passei: município, estado, nação. Nós estamos, quando eu falo município, não só da Barra do Ribeiro, mas municípios, né, no plural. O estado, o Rio Grande do Sul, que nós vivemos, e a nação, e até outras coisas que tu queira falar nesse sentido, a economia nesses últimos anos, especialmente nesse ano de 2020. Bom, vou me reportar para o lado profissional, então, tem que virar de lado, né? Tu sabe que às vezes o lado comunicador tem um certo perfil de comunicação, o lado auditor fiscal tem outro, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual de carreira. Fui ex-auditor do Tribunal de Contas antes disso e fui auditor privado antes de ser auditor do Tribunal de Contas. Então, tenho toda uma formação voltada para o lado que mistura empresa, arrecadação, fiscalização e controle, e com isso a gente tenta colaborar com a visão no processo de gestão governamental. Há bastante tempo da minha especialização, meu expertise é esse. E quando fui para a Assembleia Legislativa, Dudu, foi exatamente porque eu não entendia, enquanto auditor fiscal, enquanto um dos cargos de chefia na Secretaria da Fazenda, fui chefe de gabinete da Fazenda, não é do Audi Cunha, né? E nós tínhamos uma equipe excepcional na época do governo Ieda, e pensando gestão, hoje o Audi está fora, ele era meu colega de carreira, hoje está fora. O vice é o Ricardo Engert, que hoje é diretor da Santa Casa de Misericórdia, o adjunto, e depois, antes disso, eu já tinha assessorado por 4, 5 anos duas procuradoras gerais, Helena Maria Silva Coelho e Helena Grifo Martins, como coordenador da assessoria administrativa do gabinete desses dois procuradores gerais. Então, fora da Fazenda. Eu tinha uma dificuldade estou explicando isso porque eu tinha uma dificuldade de entender qual era o mecanismo que levava, às vezes, de fazer uma proposta e uma explicação na área de finanças para os parlamentares, para pessoas da comunidade, da nossa sociedade, os representantes, e eles não entenderem como tu entendia. Então, essa tua pergunta, Diego, ela é profunda, eu vou tentar traduzir isso de uma forma, não sendo tecnocrata, como eu sempre... Não vou falar para meus colegas, né, que talvez entenderiam a tecnocracia, mas talvez tiver algum cacuete de linguagem aqui, de falar alguma coisa de tecnocracia, de linguagem técnica, me perdoem, né? Não vai ser essa a intenção. Vou tentar desviar dessas coisas, tentar explicar de forma geral, né? Nós tivemos desde 2000, governo Sartori, iniciamos a proposta de recuperação do regime de recuperação fiscal, que hoje está no jornal de hoje, do secretário Marco Aurélio. Tá no jornal que através da Lei Mansueto, que é uma lei federal, que ela flexibilizou a questão da adesão do Estado do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal, que é um desejo que nós tínhamos lá desde 2017, quando as finanças começaram a ter uma trajetória decrescente. O Estado do Rio Grande do Sul, pelo seu endividamento deixado por governos anteriores, por uma questão, não é uma crítica, mas é por uma postura de governo, por uma visão. Por isso é importante um governo, porque um governo ele decide, através de uma linha de pensamento, ele decide o que ele vai fazer. Os governos anteriores entendiam que no endividamento, em firmar dívidas, estaria o desenvolvimento. Ou seja, eu tomo financiamento, Diego, ali no banco para botar uma empresa, né? Ou para melhorar a minha empresa, ou para investir, para melhorar a estrutura da minha casa, e acreditando que eu vou melhorar economicamente. Então, numa questão de linha de governo, os governos anteriores tomavam financiamentos para poder melhorar a saúde, a educação e a segurança, e as questões da agricultura e da economia do Estado, né? E do país a mesma coisa, só que a União ela tem um nível de endividamento menor, ela pode emitir dinheiro, ela tem outros mecanismos de buscar dinheiro fora, até em organismos internacionais, empenhando
algumas garantias que os estados não têm por uma questão de legislação. E nós tínhamos, naquela oportunidade do governo Sartori, iniciado o regime de recuperação fiscal, uma lei que foi criada para isso, através do endividamento, porque o Estado não tinha capacidade, em função da crise econômica, que já tinha desde 2017, né? E antes já vinha se agravando, já se tinha um endividamento muito alto, já se tinha isso, e nós tínhamos que buscar que o governo, pelo menos, não cobrasse a dívida, não vou dizer dívida fundada, mas a dívida que o Estado contratou e que a União garante o pagamento. Então, o que acontece? Quando tem uma dívida, tu assina um documento, o Estado assina um documento e a União, ela desconta diretamente no fundo de participação dos estados, que é o dinheiro que a União arrecada dos impostos, e ela reparte para cada um dos estados conforme um critério de cálculo que é pré-estabelecido, que envolve uma série de fatores. Então, nós tínhamos iniciado isso em 2017, esse regime de recuperação fiscal, e fomos, até o final da gestão Sartori. Eu já estava como secretário adjunto, o Luiz Antônio Bins, nosso secretário, querido amigo, colega de muito tempo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e amizade, uma equipe fantástica, Fábio Poppermeier e todos da Fazenda. Hoje são os mesmos, a mesma equipe que hoje assessora o Marco Aurélio. A nossa equipe ela é permanente. A gente costuma dizer que o mais novo da casa fazendária normalmente tem 20 anos, né? E porque as funções, os pensadores são pensadores de Estado, e eles pensam o Estado, não pensam o governo. E nós tínhamos pensado já que a solução seria essa, de tentar buscar o regime de recuperação fiscal, através de buscar na União uma liminar que fizesse com que judicialmente a gente parasse de pagar o financiamento para a União, que dá em torno de 330 milhões mês. 3 bilhões e 2,2 dava naquela época. Isso é praticamente quase 2 folhas e meia de salário que estava atrasado dos servidores. Tu sabe que a economia ela vai girando através da injeção de recursos, ou seja, é uma roda, ela não pode parar. É a preocupação que o governo federal tem agora de relação ao consumo, porque se tu para de consumir, o governo para de arrecadar, para de ter dinheiro para comprar vacina. Então é uma lógica muito simples, ou seja, é uma roda, o dinheiro sai do teu bolso, vem para o meu, vai para o Eduardo, vai para o governo contrata o Eduardo como médico, o Eduardo precisa de um fotógrafo, te contrata, tu contrata o Álvaro como teu consultor, teu contador, que vai fazer tua contabilidade, o Álvaro gasta no mercado, o mercado paga o imposto e volta para o governo. É uma roda e não pode parar, uma roda que se movimenta para frente, né? E nós tínhamos buscado o regime de recuperação fiscal, que agora mudou a lei, exatamente agora no final do ano, agora nesse final de legislatura, a lei Mansueto. O Mansueto é o secretário do Tesouro Nacional. Eu tive o prazer de conhecer nas minhas viagens lá para Brasília para discutimos por muito tempo indo a Brasília, comissões para discutir o regime de recuperação fiscal, que só não foi assinado por detalhes, né? Por detalhes que envolvem também questões políticas. Eu disse para o Eduardo no início da conversa que as questões, quando legislativas e quando tem que acontecer, elas têm que estar maduras. E quando não está madura, acontece qualquer coisa que ela não prospera. Então, nós tínhamos feito esse movimento, o regime de recuperação fiscal, que era a solução, que agora, depois de 2 anos de discussões, de luta, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento da dívida pública para a União, deu uma folga de caixa. Isso fez com que o governo Leite, agora, por exemplo, um sistema de contenção que está fazendo durante o ano, com uma melhoria dos gastos, com a diminuição dos gastos públicos da área administrativa, que veio com a pandemia. Isso também deu um fator positivo, com a regularização das contas dos fornecedores que estão em dia, possibilitou, e com a questão da alíquota de 18%, de 18%, que antes era 17%, né, com 1% a mais da alíquota, que se manteve agora até o final deste ano, fez com que, estando as contas ajustadas, assim, é a minha leitura, eu não estou lá na Fazenda para poder ter os números adequados, mas eu tenho uma noção por vício, por ter acompanhado isso há muito tempo, estamos chegando num ponto de que os salários, pelo menos que estavam atrasados 2 meses e pouco, 13º mais um mês, quase 2, 3 meses, hoje estão em dia. Então, a economia, a ajuda do governo federal, ela foi muito importante. Ela fez com que a arrecadação do Estado e das pessoas para girar a economia através da ajuda essa
que foi feita pelo governo federal de R$600 da bonificação para as pessoas que estavam, empresários que não tinham como operar, pessoas que não tinham pessoas que não tinham como se manter. É uma ajuda pequena, mas ela foi muito importante para a economia não parar, para que nós continuássemos arrecadando, para que o Estado pudesse agora ter uma situação de poder pagar os servidores em dia. Mas, os servidores do Executivo, né, porque os demais poderes não tiveram interrupção e nem o seu prazo de pagamento modificado, sempre receberam no último dia do mês, como manda a Constituição do Estado. Isso é um dispositivo constitucional, não é a liberalidade do gestor. Então, não é o governo, todo o tempo desde o governo Sartori atrasou porque não tinha outro mecanismo de atrasar. E quem faz gestão financeira vai até o último dia, nós ficávamos na fazenda até 9, 10 da noite, juntando os caraminguados para tentar ver se podia pagar mais uma parceria da folha do mês, que vinha do mês. E todo mês era esse sufoco, a gente com medo de quebrar o caixa. Ou seja, é uma coisa que as pessoas não têm nem noção. E a gente vive isso que é quem lida com finanças, com coisas que são públicas, tem que ter todo o cuidado, todo o zelo, toda a transparência para poder fazer. Então, o Estado hoje, não entrando numa loop aqui de resposta, o Estado hoje está melhorando. Ele tem garantido o pagamento em dia dos servidores, pelo menos até abril, pelo que eu vi das últimas entrevistas do secretário Marco Aurélio. Isso em função do pagamento de PVA, que dá um grande aporte de recursos nesses primeiros meses do ano. Isso é bom para girar a economia, para o Estado continuar arrecadando. E a queda da arrecadação do Estado de 2020 para 2019, ela foi muito pouca. Nós não tivemos crescimento de arrecadação, mas nós tivemos uma manutenção dos níveis de arrecadação que tínhamos em 2019, que é um ano sem pandemia. Então, isso, quero crer que com a continuidade desse ponto, com a continuidade das alíquotas até por um período mais de tempo, com o ajuste financeiro que está sendo feito, o Estado vai chegar num nível no final deste ano melhor do que nós estamos agora, e é porque a economia ela está recuperando, ela está indo devagarinho, mas está recuperando. Os indicadores, eu recebo eles quase que diários, né, de arrecadação, eles estão melhorando. E o que tem isso a ver com a Prefeitura? A Prefeitura também, porque a Prefeitura recebe um percentual disso, né, através do Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União, é um quinhãozinho que vem lá, gente, para quem está nos escutando, é mais ou menos como um bolo, esse bolo tributário, dos impostos federais, do IPI, de parte do ICMS, dos impostos federais, ele junta no bolo, faz um critério de distribuição da União, que envolve população, envolve desenvolvimento da educação, envolve uma série de coisas, mortalidade infantil, e esse pool é feito um percentual que vai desse bolo tributário da União, que se chama Fundo de Participação dos Municípios, volta para o município de Barra do Ribeiro. E o Estado também, através da participação do ICMS, que é 25% de toda a arrecadação do ICMS, volta para o Estado, volta para o município, juntamente com 50% de IPVA, que também vem para o Estado, que vem 50% de IPVA dos veículos que são registrados no município. Né? Então, o Estado, o que ele arrecada e o que a União arrecada refletem a gestão municipal, e para o prefeito, como ele não tem muito mecanismo de gerar renda, a não ser pelo IPTU e pelas taxas de serviço, ele não tem muito outro mecanismo, ele tem que ir ao sabor dessa onda. Por isso a dificuldade dos prefeitos, e aqui eu sinto essa dor dos prefeitos do nosso Rio Grande, que são 497, né? E sinto dos prefeitos do Brasil, especialmente dos municípios pequenos, onde as coisas acontecem, de não ter essa previsibilidade, é sempre uma gangorra, e por isso as finanças dos municípios ficam mais afetadas em função da não previsibilidade da arrecadação das finanças do Estado e também da União. Mas eu quero crer que isso vai melhorar a partir deste ano, através da vacinação, que nós saudamos, o Eduardo sabe, não é a solução, né, Eduardo? Mas é uma esperança de solução, porque é só a partir da segunda dose que ela gera uma certa imunidade. E a função da vacina, com certo grau de relativização de imunização, de 58%, em alguns casos 98% em outros, né? Ele tende a gerar
curva do contágio menor, gerando uma curva do contágio menor. As disposições econômicas, elas também refletem isso, as bolsas de valores, a recuperação do mercado, o trabalho, a renda, tudo é refletido por essa disposição de confiança num simples instrumento, que é uma vacina, que tem uma história linda também de construção, uma parte dela, lá no exterior, né, pelo menos da Pfizer, que foi feita por um casal de imigrantes turcos, que migrou para a Alemanha, estudou na Alemanha e se qualificou lá, botou empresa e hoje são os grandes cientistas que estão desenvolvendo a salvação, inclusive, da economia da Alemanha através da Pfizer, da vacina.